Maria! Bora falar de esportes agora aqui no SCC Meio-Dia e claro que a gente começa falando do Mundial de Clubes da FIFA, porque está definida a final da competição. Paris Saint-Germain ontem, minha gente, atropelou o Real Madrid nesta quarta-feira e carimbou o passaporte para a final. E o que foi esse jogo? Você acompanhou? Porque assim, ó, a gente está falando de um Real Madrid que era favorito, inclusive, para vencer o Mundial. Mas o PSG mostrou para o que veio justamente desde a Champions League, onde venceu a Inter de Milão por 5-0 e agora colocou 4-0 em cima do Real Madrid. E agora bora conferir então aqui essa grande final que vai acontecer entre PSG e Chelsea no domingo às 4 da tarde. Olha como tá lindo, tá completo o nosso chaveamento aqui da Copa do Mundo de Clubes. Pode colocar em tela cheia para o pessoal de casa ver que bonito que ficou isso aqui. Olha só, desde a primeira rodada com os brasileiros que fizeram uma competição muito bonita e agora com essa final de Chelsea e Paris Saint-Germain. Minha gente, Chelsea e PSG vai ser um espetáculo. E já que eu sei que vocês estão mandando recado aqui no SCC Meio-Dia com a sua pizza favorita, você que está acompanhando o SCC Esporte, inclusive vocês não sabem o cheiro que está aqui. Assim, a gente veio e está na vontade aqui apresentando o SCC Esporte. Mas para você que está curtindo também o nosso programa, manda um WhatsApp para a gente para dar seu palpite de quem leva o Mundial de Clubes. Manda aí, 489-9162-2676. Manda seu WhatsApp para a gente e quem leva? PSG ou Chelsea? Qual que é a sua opinião? Quem que vai levantar a taça nesse Mundial de Clubes? Eu tava apostando no Real, viu? Mas agora com a eliminação, pra mim não tem outro. Vai dar PSG. Me diz aí você. E agora bora falar de Figueirense, que volta a campo neste domingo às 7 da noite contra o Náutico pela 12ª rodada da Série C. E sabe aquela expressão, você aí de casa, aquela expressão assim, ó, logo ali? Pois é, exatamente o que está vivendo Figueira. Se olhar para cima, vê o G8, a 3 pontinhos. Se olhar para baixo, vê a zona de rebaixamento na mesma distância. O zagueiro Lucas Dias falou sobre essa pressão por resultados e a necessidade de reação. Eu acredito que é esse momento desde umas 3 ou 4 rodadas que a gente está nessa situação, né? A gente sempre está ali olhando para cima, né? Buscando entrar nessa zona do G8. E ao mesmo tempo escapar dessa turma de baixo, né? Em algumas rodadas, principalmente depois do último resultado em casa, a gente ficou um pouquinho perto de baixo. Mas graças a Deus conseguimos a vitória fora de casa, que nos colocou numa situação mais tranquila, mas ao mesmo tempo nesse meio termo, né? Então acho que esse jogo, o próximo jogo é importantíssimo para definir, assim, não definir, porque o campeonato ainda falta muita coisa, mas para a gente cravar de vez nossa busca pela classificação, pelo G8. E lembrando que a janela de transferência do mercado da bola está aberta e vai até o dia 2 de setembro. Esse é considerado o período de maior movimentação no futebol e a gente vai ficar de olho para ver como as equipes catarinenses vão se movimentar em questão de contratações para o decorrer dos campeonatos. Mas agora, bora para Lages? Porque tem atleta lagiano de 15 anos, o Gabriel Nerbas, que foi convocado para a Seleção Brasileira de Natação Juvenil. Pois é, Suiane de Lis, conta pra gente esse fato que com certeza, né, Suiane, dá orgulho pro nosso estado, pra Serra e, claro, pra Lages. Bem-vindo ao SCC Esporte, Suiane. Da Suiane? Dele nas competições, ele já representou o Brasil pela seleção escolar, né, no caso, seleção brasileira escolar, no Mundial, no ano que passou, e agora ele vai representar justamente a seleção brasileira nesse campeonato sul-americano juvenil. A convocação, então, ele ficou entre os 8 melhores, os 8 escolhidos, né, na sua categoria para representar o nosso país. A gente tem um vídeo dele falando um pouquinho sobre essa conquista tão importante. Vamos conferir. Oi, meu nome é Gabriel Oliveira Nerbas. Eu fui convocado agora pela CBDA, Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, a representar o Brasil no Sul-Americano Juvenil de Natação, que vai acontecer em setembro. Eu
Já tive 2 passagens pela seleção brasileira, mas não pela Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, só pela Confederação Brasileira de Esportes Escolares. E representei o Brasil já em Sul-Americanos e Campeonato Mundial Escolar. Já tenho alguns títulos de grande expressão. Agora o meu objetivo é tentar uma medalha nesse Sul-Americano Juvenil. É um campeonato um pouco mais complicado de conseguir resultados, mas o objetivo é tentar pegar uma final ou até uma medalha. O campeonato, então, acontece no final de setembro até o comecinho de outubro. A gente fica aqui na torcida pelo Gabriel, que agora tem esse período ainda de preparação para ir para o Sul-Americano, então, juvenil de natação. A convocação, então, pela primeira vez, né, não sendo, então, pela seleção brasileira aí escolar, agora dessa vez pela seleção brasileira aí, então, de desportos aquáticos. Volto contigo. Valeu, Suiane! Parabéns, né? A gente já contou a história dele e tá aí, fazendo mais um pouquinho de história, o Gabriel, e representando muito bem o nosso estado, né? A Serra e Lages. Valeu, Suiane! Obrigada pelas informações. A gente segue aqui, porque depois da Suiane trazer essa história, a gente vai falar agora de um servidor público de Navegantes que resolveu se desafiar e pode entrar por Guinness Book, o livro dos recordes. E o desafio do atleta amador é correr nada mais, nada menos, gente, 10 quilômetros por 3 anos, todos os dias. PC, que história é essa? Como? E quando chove, como é que faz? Se tá doente, como é que vai fazer essa situação, PC? Conta pra gente. Oi, conto sim. Boa tarde para você, Angélica. Boa tarde a todos. É um senhor desafio, né? E é isso mesmo. Que tal, hein, Angélica? Correr 10 quilômetros diariamente por 3 anos seguidos. E é isso mesmo, sem folgas, sem domingos, sem feriados, por 3 anos, todos os dias, sem interrupções. Esse é o desafio do Eduardo Leal. Ele é servidor público, trabalha há 25 anos na Prefeitura de Navegantes e há 4, em 2020, ele começou a correr. E em 2023, resolveu se desafiar. A meta dele é correr por 1.150 dias, a distância de pelo menos 10 quilômetros. A gente mostra imagens dele aí cumprindo esse desafio. Ele está indo bem, viu, Angélica? Indo bem mesmo. Até agora, ele já correu por 712 dias e ainda faltam 438 para ele alcançar a meta e entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes mundiais. O servidor não está medindo esforços para alcançar a façanha. Vamos conferir a fala dele aqui no SCC Esportes. Não pode parar, né? O desafio é assim, tem que continuar sempre. Já corri até com febre de 39 graus, chuva fina, mas tem que levantar, botar a cabeça em dia, né? Mas o principal é a mente. A mente é muito importante, porque quando a perna não quer ir, a mente empurra. Resolveu se desafiar por quê? É algo que a gente consegue ganhar da gente mesmo, porque eu sempre digo para todos os atletas, né? Primeiro você tem que ganhar de você. Então isso aí vai te estimulando e vai trazendo cada vez mais gente para essa corrida que é maravilhosa, né? Então, é no dia a dia, é nas férias, é doente, é com febre, você segue correndo? Segue correndo sempre. E também tem um problema do GPS, já aconteceu de uma situação às 9 horas da noite, eu terminar de correr e o GPS não salvou, tá? Não salvou. Eu tive que correr novamente, mais 10, né? Então é assim, o desafio em cima de desafio. Desafio em cima de desafio. Já pensou, Angélica Varaschini, correr todos os dias 10 quilômetros? A Angélica vencendo a Angélica Varaschini. É o que o Eduardo Leal está tentando fazer, superando os próprios limites e no sacrifício, como ele destacou, já chegou a correr com febre de 39 graus, é na chuva, é no sol, é com frio, é com calor e a gente fica aqui na torcida. Se ele completar esse desafio, se ele alcançar essa façanha, terá o nome
nome registrado no livro dos recordes mundial, o Guinness Book, e se ele correr esses 1.150 dias, 10 quilômetros pelo menos diariamente, ele terá corrido 11.500 quilômetros, uma senhora façanha, hein? E é um exemplo de motivação e de inspiração para todos nós. Boa sorte ao Eduardo. E você, Angélica, vai se desafiar? PC tá maluco. Não. E o pior que ele contou ali, ó, que correu, o GPS não marcou e ele teve que correr tudo de novo. Ah, não dá. 10 quilômetros por dia, 3 anos, PC. Parabéns pra ele, porque olha... Que exemplo, hein? E claro, fica de olho, PC, que quando ele completar isso, ou estiver na metade do trajeto, a gente quer ver como é que tá a situação, né? Vamos atualizar isso pro pessoal de casa. Valeu, PC! Obrigado pela participação. Fala aí, PC. Não, só para confirmar, ele já está, hoje é o dia 713, ele deve completar o desafio, são 1.150 dias, correndo 10 quilômetros pelo menos diariamente, ele deve completar o desafio, se tudo correr bem, no ano que vem. Olha aí, ó, no ano que vem, a gente vai ficar acompanhando. PC, fica de olho aí, hein? Fica de olho pra gente trazer pro pessoal de casa o que tá acontecendo. Valeu, PC! Sensacional! Olha só que história, gente. Não, olha, e a gente, claro, vai trazer tudo pra vocês aqui. Mas a gente continua falando da região do Vale, mas agora a gente faz uma pequena mudança, sai das pistas e vai para as quadras. Isso porque em Blumenau o basquete feminino tem mudado vidas. A gente vai conhecer o projeto que oferece aulas gratuitas e já revelou talentos para diversas seleções, olha só. Aos 11 anos, Sofia já demonstra um talento no basquete. Ela começou a praticar o esporte desde cedo e, para ela, o maior aprendizado tem sido se desenvolver, tanto dentro quanto fora das quadras. Eu acho que, a gente aprende muito na parte mental, a se controlar bastante em relação a tudo. Na hora do jogo a gente fica muito nervosa mesmo. A nossa técnica até fala que, se não dá um friozinho na barriga, tem alguma coisa de errado. Então, acho que é, pensar bastante no que, em tudo. O basquete feminino de Blumenau oferece aulas gratuitas para as futuras atletas. É aqui que o talento é lapidado e o futuro começa a ser construído. Afinal, inúmeras jogadoras que passaram por esses treinos foram convocadas para diversas seleções. O basquete, ele trabalha muito a parte motora delas, né? Ensina elas a fazerem essa parte de desenvolvimento de corrida, de salto, também muita parte social, né? De integração delas. O basquete é um esporte coletivo, então, apesar de ser coletivo, é competição. Então, a gente trabalha muito essa competição entre elas, mas também a cooperação. Porque por ser um jogo coletivo, a gente trabalha muito de uma precisando da outra para jogar, mas também uma competindo a outra para elas melhorarem. Um exemplo de quem começou na iniciação esportiva e agora faz parte da equipe adulta é a Olivia, de 16 anos. Ela prova que com determinação pode se destacar e muito no mundo do basquete. Eu fico muito feliz, muito grata, porque em menos tempo, em 4 anos, eu consegui conquistar coisas que eram meu sonho bem mais pra frente, que eu achei que não era capaz de eu conseguir fazer isso. Então eu gostei muito dessa oportunidade que o basquete feminino tem me dando. No basquete feminino, no esporte feminino, não é algo que é muito concorrido, muito falado e muito priorizado também. Eu acho que todas as meninas deveriam fazer, não ligar para nenhum tipo de comportamento em si, e sim ter força para conseguir fazer qualquer tipo de esporte e ser um sonho. Só fazer e se divertir. Essa escolinha de basquete funciona no contraturno escolar e atende meninas a partir dos 7 anos de idade. Ao total, são 40 atletas que participam deste projeto, que acontece aqui mesmo, na Sociedade Desportiva Vasto Verde. Para quem quiser, há vagas disponíveis. Para participar, é só entrar em contato com o BFB pela rede social que aparece na tela. E toda ajuda também é muito bem-vinda, para que o esporte continue sendo um sonho para essas jovens. Elas terem disciplina, né? Saber que elas vão precisar uma da outra. Não tem como elas passarem para si mesmas, não tem como elas jogarem sozinhas. Então, elas saberem que vão precisar uma da outra e saber que cada uma vai ter que dar o seu melhor para a gente conseguir construir um time coletivo. .
baita projeto, hein, Cleiton Ramos? No SCC Esporte hoje, Fiz questão de te dar um abraço, tá demais coisa o programa, hein? querida. Tá demais. Eu que vim de uma escola de esporte, você tá arrebentando. Agora, esse projeto aí é muito legal. Legal, né? Tudo que envolve esporte, né, Angélica? Eu acho que é o grande caminho. E principalmente para criança, né? Para incentivar essa gurizada a fazer esporte. Por isso que nos Estados Unidos o esporte manda, com exceção do futebol. Exato. Você vai numa rua lá nos Estados Unidos, basquete, uma rua sem saída, por exemplo, tem um ar e tem basquete. alguém mirando. Que aí é levado para a faculdade, mistura esporte com educação. Pega a bolsa, pega consegue a bolsa, tudo. Exatamente. Boa, Show de bola! É Maravilha. contigo e com a Maria agora. Exato. Cleiton Ramos e Maria Esther seguem com vocês aqui no SCC Meio-Dia. Eu volto amanhã com muitas informações aqui do esporte. Fechou? Fechou? Tchau, gente! Valeu, Angélica Varaschini.